Saudações, sou Jaya Dweita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Para a proposta que nós comentamos no último episódio sobre a revisão do yoga, eu vejo como importante trazer e dar andamento nessa reflexão, porque a proposta de revisionismo do yoga é, sem dúvida, um ponto emergencial dentro do contexto em que nós vivemos no mundo moderno. O mundo moderno ele tem criado condições para que todas as nossas ações, todas as nossas atividades, desde pequenas movimentações que possamos fazer com o nosso corpo físico, mas também e principalmente as ações mais sutis que nós fazemos no campo mental, estão todas elas sendo coordenadas por forças sutis que nós não vemos diretamente. E aqui eu não estou trazendo nenhuma conotação esotérica ou mesmo conspiratória. Eu vou explicar por quê. O ponto é que nós estamos dentro de uma configuração bastante condicionada e os mecanismos que existiam séculos atrás, hoje, eles estão muito mais eficazes em termos de correlação e inter-relação que nós temos com eles. Podemos entender isso facilmente se olharmos como que nossos comportamentos estão sendo ditados, estão sendo configurados e até mesmo formatados através das telecomunicações, desde meios de comunicação mais abrangentes, mas que hoje estão menos influentes, como as emissoras de televisão. Hoje nós temos redes fechadas, então essa força de manipulação está nelas, mas também, e hoje principalmente, nas redes sociais, também em todo instrumento de interação que nós estabelecemos com o Google, buscadores, que também estão presentes nos aplicativos, enfim, os nossos celulares, nossos aparelhos de comunicação que antes poderiam ser entendidos como bastante úteis e não deixaram de ser, se tornaram mais úteis para esses mecanismos que estão, de alguma forma, controlando o comportamento humano. Tudo começa com um processo de observação, de análise de dados, de como que nós interagimos com esses dados, com essas informações, e a partir daí todo um processo que não cabe aqui para nós, refletirmos ou tentarmos elucidar a engenharia que há por trás disso, mas de forma simples e direta é a partir desses dados que nós mesmos oferecemos dentro deste campo de interação, através dos aplicativos, através de todos os elementos que estão presentes nos nossos smartphones, passa-se facilmente a oferecer como resposta uma maneira de agirmos e também de nos comportarmos no mundo. Isso pode parecer, como eu disse já, algo conspiratório, mas não é. Existe sim um grande movimento já premeditado por trás de todas as novidades aparentes que surgem, não é? Porque o objetivo, na verdade, é ter uma visão prévia do que o ser humano se interessa, do que o ser humano pode, de alguma forma, usar na sua vida, ou pode, de alguma forma, também escolher em sua vida. E, naturalmente, de imediato, podemos pensar que é apenas uma questão de marketing, uma questão de números, uma questão de lucro para grandes empresas, mas, na verdade, o lucro maior que se busca nisto não é simplesmente o lucro financeiro
das empresas, mas sim o controle mesmo da autonomia humana. E quando nós chegamos neste ponto da autonomia humana, estamos falando de conhecimento transcendente, conhecimento do ser, conhecimento presente no yoga. Toda a filosofia do yoga, ela nos condiciona dentro de um processo de autoconhecimento, de autorrealização, que tem como premissa nos levar à ruptura dos condicionamentos materiais. Então existe, de certa forma, um processo de conhecimento para alguns campos de estudos, podemos até dizer como alguns dogmas, que irão estabelecer dentro desses modelos de pensamento, modelos de conhecimento, novos paradigmas. Então, quando nós pensamos em paradigmas, estamos pensando em modelos de comportamento, em modelos de pensamento, em modelos de vida. E o que o yoga traz são dimensões de paradigmas para que esses paradigmas primários ou condicionantes dentro da realidade material que está moldada para a nossa experiência humana, e isto tem termos conhecidos hoje como Matrix, como Mara, como Maya, e dentro da visão do yoga, Maya é o mais acessível, entender esta realidade como uma realidade ilusória, ou seja, todos os condicionamentos estabelecidos dentro da realidade são paradigmas ilusórios. E de certa forma, algumas dimensões primárias do yoga também são paradigmas ilusórios, porém, são paradigmas ilusórios que irão expandir a nossa percepção e entendimento desta realidade. E naturalmente o objetivo final não é ficar dentro de um paradigma ilusório mais amplo do que esse paradigma condicionado do mundo material. Mas o que seriam esses paradigmas ilusórios propostos pelo yoga? Podemos sintetizar isto em seitas, em dogmas religiosos e em parâmetros ainda condicionados de uma experiência paralela à experiência ilusória do mundo material. Diríamos termos uma dimensão onde as coisas ocorrem de forma ou em processos coletivos, massificados, que são as sociedades como estão hoje, e nós podemos entender então uma faixa paralela a esta sociedade, a esse tipo de vida, a esse estilo de comportamento proposto pelo yoga, mas dentro de certas configurações dogmáticas ou até mesmo sectárias. E nisto se enquadra o hinduísmo e todas as suas vertentes e variáveis que estão compostas ali. Sendo que o yoga é uma veia viva, uma linha viva de uma tradição milenar e não condicionada por estas forças e por estas visões sectárias que se constituem ao longo da história. Existe um fator bastante importante, talvez eu traga isto em outros episódios, que é um ponto mais filosófico, e isso é abordado em alguns estudos que são oferecidos tanto na escola de yogis, como também na formação de instrutores do VVY, mas que basicamente diz respeito à condição com que o mundo material vai se constituindo ao longo do tempo. Quer dizer, existe uma relação da nossa interação com o mundo a nível físico, e o nível físico ele é constituído de uma dimensão espaço e também de uma dimensão tempo, onde o fenômeno da experiência que nós temos com a realidade ocorre tanto na dimensão temporal como também se cristaliza na dimensão espacial. Quer dizer, todo o fenômeno da experiência humana ocorre dentro de uma dimensão que vem a se constituir então como um rito, como um ritual. O próprio advento do que nós temos como religare, da religião,
é, na verdade, a constituição a partir de rituais do fenômeno da experiência humana na realidade paradigmática da experiência, né? Ou seja, em algum momento da história, e esse momento ele existe um momento de ruptura entre as castas bramínicas dos yogis, em que os yogis se veem, não mais adaptados a uma limitação imposta pelos brahmanes de então. Isso estamos falando de períodos anteriores a 7.000 anos, né? E nesse momento em que há essa ruptura entre os yogis e a casta bramínica, nós temos então o estabelecimento de determinadas normas que iriam reger a sociedade sob determinadas leis, determinadas normas, determinados paradigmas. Então, quer dizer, a sociedade passa a viver sobre determinados pontos de conexão que inicialmente se estabelece como um parâmetro religioso e a partir dali todas as outras camadas e dimensões de controle das massas sociais vão se estabelecendo, como ordens políticas, como ordens comportamentais, e tudo que nós temos hoje é, na verdade, um grande acúmulo de diferentes camadas que vão se sobrepondo desde 7.000 anos até hoje. E paralelo a isto, o que nós vamos ter é realmente uma linhagem, diríamos uma linhagem não contaminada ou não condicionada por estas regências dentro de Maya, dentro da camada ilusória da experiência humana. Portanto, o yoga como ele é, o yoga nativo, original, tradicional, ou em outras palavras, o yoga dentro desta visão védica, ele traz, portanto, uma possibilidade da experiência humana em sua plenitude, não condicionada por esses regentes históricos, espaciais e temporais que se cristalizam então como processos sectários, em outras palavras, em seitas. Por isso, a necessidade de um revisionismo do yoga se torna hoje extremamente urgente, quando nós observamos que todos os contextos em que o yoga é apresentado, geralmente ele é apresentado de uma forma que para um iniciante torna-se quase que imperceptível a dimensão de condicionamento ou de manipulação que existe. Sejam em diferentes escolas, em diferentes linhagens, em diferentes abordagens, como é apresentado, o yoga ele já está bastante enveredado, por estes meios de formatação comportamental humana. Então, se no passado o yoga tinha uma proposta sim de liberação do ser, liberação da alma, dos condicionamentos dentro deste complexo chamado Maya e modernamente popularizado como Matrix, hoje praticamente o yoga perde isto. Se no passado ele possibilitava, hoje dentro desse mercado em que nós estamos, uma feira livre, onde tudo é vendido, tudo é oferecido, tudo é facilitado, possivelmente cairemos facilmente em presas, em iscas, onde certamente nos vendem uma proposta de liberação, uma proposta de liberdade, uma proposta de espiritualidade, mas que na verdade é apenas um protótipo, é apenas um aplicativo. Na verdade, a espiritualidade que é oferecida hoje em dia é uma mera réplica da verdadeira espiritualidade. E essa verdadeira espiritualidade pode ser experienciada e realizada num verdadeiro processo de yoga. E o verdadeiro processo de yoga não é algo limitado a meras configurações religiosas, ou culturais, ou étnicas, mas sim um
um sistema muito simples, prático e direto, em que o ser humano pode ter uma noção exata da sua dimensão na realidade em que vive. Não é necessário fugir do que nós estamos vivendo, não é necessário mudar elementos externos, senão que simplesmente sintonizar a frequência da nossa consciência com a origem, o estado original de nossa realidade. E isto está, de certa forma, presente no yoga em apenas 3 pilares: asanas, posturas psicofísicas que irão regular para o equilíbrio da nossa energia e frequência de energia física do corpo, com também os processos psíquicos que nós possuímos, né? Ou seja, o nosso estado mental com o nosso estado de presença física. Isto presente nos asanas. Depois nós temos os pranayamas, a maneira como nós podemos regular e harmonizar o processo vital de energia do nosso corpo físico com as camadas mais sutis da nossa constituição energética, chamado de prana. Portanto, os pranayamas são técnicas que fazem com que o indivíduo possa regular a sua frequência vibracional de presença no mundo, de presença no corpo, a partir da respiração. E essa respiração sintonizada com o seu estado mental, então tornando possível esse equilíbrio, corpo e estado de presença. E por fim, a meditação, dhyana, onde conseguimos, a partir da respiração, equilibrar corpo e mente, corpo e espírito. E isto nos dá uma experiência que não está catalogada, não está registrada nesses meios tecnológicos que nós temos hoje e que nos propõe, geralmente, novos estilos, novas técnicas, novas metodologias. E tudo, como eu disse, não passa de apenas um protótipo, não é apenas um espelhamento ou meramente um metaverso. Portanto, nesse episódio a ideia era apenas mostrar para você que temos que sair desses condicionamentos, sair desta Matrix, transcender Maya. E se nós buscamos, mesmo no contexto histórico, nós vamos ver que grandes personalidades que passaram por aqui, ou que pelo menos ficaram relatadas na história humana, como Buda e como outros grandes mestres que nós tivemos ou que nos contam nas narrativas, eles vieram para transcender a ilusão, transcender Mara, transcender Maya. E quando nós buscamos nos textos antigos dos Vedas, nos Puranas, nós vamos ver que os verdadeiros yogis, eles realmente estiveram com clareza atuando nesse mundo prático, no mundo real. Quer dizer, nós podemos estar de forma desperta, vivendo a vida dentro dos contextos em que estamos, porém com a consciência conectada com a natureza real, com a realidade transcendente da nossa essência. E é esse o objetivo do yoga, quando transcendemos estes elementos meramente marqueteiros ou fictícios apresentados no yoga moderno. Eu gostaria muito de saber a sua ideia sobre isso que eu trouxe neste episódio e se ele faz sentido, para que assim eu possa, no próximo episódio, aclarar mais e com uma maior abrangência esse tema. Objetivo: transcender as ilusões materiais. Até o próximo episódio. Namaskar.